Olá, sejam muito bem-vindos ao Lobcast, programa que contam histórias, desafios, estratégia tributária e conquistas de empresas que movimentam o Brasil. Meu nome é Fausto Henrique, sou Head de Estratégia da Lobby e hoje estou aqui com um dos sócios fundadores e diretor comercial, Gildo França Júnior. Temos também a presença de uma convidada muito especial, mas antes disso, gostaria de lembrá-los, né? Com a reforma tributária avançando no país e transformando a gestão de impostos, entender se preparar para essas mudanças deixou de ser opção. É uma questão de sobrevivência no mercado. Gostaria então de chamar muita atenção de vocês para isso, por causa da nossa convidada. Hoje estamos aqui com Fernanda Figueiredo Reis. Ela é advogada tributarista, é líder do programa de implementação de reforma tributária dos Arcos Dourados, McDonald's Brasil, sendo responsável pela estruturação, governança e implementação da reforma tributária em uma das maiores operações de varejo do país. Ela tem mais de 20 anos de experiência na área tributária, construiu toda a carreira sólida em consultoria, planejamento tributário, governança fiscal e gestão de grandes projetos, atuando em empresas com grande porte como Casas Bahia, Carrefour Brasil e GPA, além de passagens relevantes por editoras jurídicas como a IOB e Iobi. IOB, desculpa, não pode corrigir, IOB e entidades técnicas do setor, né? Possui forte atuação com tributos indiretos, ICMS, ISS, PIS, COFINS, liderança de times multidisciplinares, relacionamento institucional com fiscos estaduais e municipais, desenvolvimento de estratégias fiscais para alta administração, condução de projetos complexos na transformação tributária e, atualmente, além de coordenar a reforma tributária no Arcos Dourados, também lidera equipes de consultoria, planejamento, suporte às operações e paralegal, sendo referência técnica e estratégica no tema reforma tributária do consumo do Brasil. É um baita currículo, né, Gil? Uau, que currículo. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Muito bom. Fernanda, seja muito bem-vindo. Pessoal, que hoje seja um podcast muito gratificante, muito produtivo. Sempre os podcasts aqui eles vêm com histórias diferentes. Acredito que hoje não vai ser diferente nesse sentido. Geralmente a gente vem trazendo pessoas que contam cases, contam histórias. Hoje nós trazemos um pouco mais técnico, um tema que, no momento, é um dos temas mais falados do Brasil. Não é um tema batido, esse tema vai se perpetuar até 2032. Você querendo ou não, você vai ouvir falar em reforma tributária até 2032. Nós estamos num período turbulento, entre aspas, onde as empresas ainda estão se adequando, infelizmente. Felizmente, algumas que já saíram na frente. E aquele ditado vai ser colocado à prática. Quem chegar primeiro bebe água limpa, né? Exato. Fernanda, muito obrigado. Espero que você, cliente, colaborador, você parceiro que assiste esse podcast, tenha muitos insights a partir desse bate-papo que vamos ter aqui. Prometemos ter uma conversa mais didática, mais objetiva e também técnica para você, profissional da área que deseja estar se atualizando também. A Lobby vem nesse papel muito forte, principalmente no segundo semestre de 2025, onde a realidade se tornou, com a reforma tributária, né, se tornou realidade. Então, no segundo semestre de 2025 para cá, nós viemos trazendo pessoas que tenham um know-how muito forte. Parabéns pelo currículo, Fernando. Obrigada. Parabéns, que baita do currículo. Eu costumo falar que eu aprendo muito nesses bate-papos e que a gente possa fazer uma conversa bem tranquila, bem produtiva. Obrigado mais uma vez por estar em Goiânia. Fernanda que teve uma viagem aí para vir para cá. Muito solícita você, Fernanda, que Deus abençoe seus projetos, seus planos, que a gente se torne parceiros daqui para frente. Conte com a Lobby, conte com a gente no que você precisar. Beleza? Fernanda, pra gente começar, queria conhecer um pouquinho da Fernanda, então um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira. Quem é a Fernanda, né? Muito prazer. Quero agradecer pelo convite, né, ao Fausto, Gildo, Iago, que gentilmente, né, me acionaram. Né, bom, Fernanda, né? Sou mãe, antes de tudo, mãe de duas, né? Não tem como diferenciar essa skin. Mãe de duas menininhas, né? Casada. Estou na área tributária. Eu sou advogada de formação, acho interessante até falar. Bom. Né? E eu brinco porque até muitos amigos meus falam, né? Principalmente da área jurídica, nossa, mas por que você foi pro tributário, né? Os juristas falam, nossa, tributário é muito chato, o que você vai fazer no tributário? Imagina. Que amor foi esse? De onde surgiu? Boletos. Boletos para pagar. Chega. Não, me formei em 2000, no anos 2000, o tributário estava no auge, estava na época ainda que o contencioso se falava, né? Que os tributaristas ganhavam muito dinheiro, tanto que no início da minha trajetória,
Eu já lidava com empresas, mas mais com direito civil, trabalhista. E aí, só que os olhos brilham. Não, quer ganhar dinheiro? Tem que ir pro tributário. E eu vim de uma família muito simples, né? Eu fui a primeira da família, por parte de pai e parte de mãe, a fazer curso superior. Então, eu vim de uma origem muito simples mesmo, né? Que as pessoas não tinham formação nível superior, minha avó empregada doméstica, muito na batalha ali da luta. E meus pais, assim, com aquele perfil de... Para furar a bolha, a educação é fundamental. Com certeza. Né? E graças a Deus, deu certo aí o investimento. Dinheiro assim, não, mas eu acabei me apaixonando, né? Os boletos que me trouxeram a ele. Mas é uma área, assim, muito dinâmica, muito apaixonante. E aí fui fazendo a migração, né? Do contencioso, no início da trajetória. E aí depois fui para a IOB. Todo mundo da área tributária conhece IOB, né? Foi uma das maiores, aí é uma das maiores consultorias que teve do Brasil, né? Ai, Usei demais a IOB. sim, eu estive lá por 10 anos. Eu entrei como júnior, né? Quase recém-formada. Como consultora, na época? Entrei e aí fui para o editorial jurídico, né? Lidar com a parte tributária, administrativo, direito administrativo, tributário e constitucional. Olha que loucura. Naquela época, a gente está falando, eu entrei lá na IOB, acho que foi em 2004. E aí, em 2007, 2008, a gente começou na IOB a formar um grupo de coalizão, juntando o editorial jurídico e o regulatório, né, que é o fiscal, para estudar a reforma tributária. 2007, 2008. Eu acho que por isso muitas pessoas e muitas empresas até desacreditam que a reforma tributária vai acontecer, porque principalmente o pessoal mais velho fala, poxa, gente... É um mito, chegou a parecer um mito. Né? Tu fala, não, se fala assim, reforma tributária há 30 anos, pelo amor de Deus. E esse episódio é muito emblemático, a gente dá risada, que em 2007, final de 2007, 2008, a gente formou o grupo de coalizão para começar a estudar a reforma tributária. O grupo era semanal de estudos. A gente se reunia e 5, 6 projetos diferentes, aí muda tudo. Não, tá bom. Olha, vamos tornar quinzenal? Puxa, não, tá apertado, tal, e não vira. Eu sei que depois de uns 2 anos e meio a gente falou, não, gente, desiste uma hora. Abandonamos o barco. Estudamos ali de 2007 até 2009. Tinha ideia do que estudar na época, Fernanda? Tinha, porque isso que é a grande loucura. Porque, assim, nós estamos... A conversa, na verdade, da reforma tributária, ela vem desde a Constituição de 88. Já falava-se que o CTN era obsoleto, que o sistema tributário era obsoleto. Então, tem uma trajetória de conversa sobre reforma tributária há muito tempo, né? Não era, nesse período que nós estudamos, 2007, 2008, foi um período que vieram uma série de projetos de lei à época, que não tem nada a ver nem com o PLP que for aprovado, né? Nem com os outros 5 que são os mais recentes, né? Eu acho que mais recentemente vieram 5 projetos. Mas tinha o conceito do IVA? Já tinha esse conceito? Tinha de tudo quanto era linha. Tinha projeto de reforma tributária falando sobre IVA, outros não. Tinha o imposto único do Marco Sintra, daquela época. Inúmeras formas de se tratar a reforma tributária, né? E assim, aí o tema morre, ressuscita, mas hoje a gente está num cenário diferente. Já virou realidade, né? Não virou realidade, gente. Assim, a partir do momento, em 2003, quando a Constituição Federal foi alterada para abarcar, né, o IVA, né, o IBS, CBS, está feito. Aí a gente já muda o cenário, porque a Constituição Federal não previa, né, o novo modelo tributário. Existiam campos de ideias, projetos, mas de 2023 para cá, assim, foi que ficou definido, cravado, instituído que a reforma tributária ela vai acontecer. Já está acontecendo. Muito bom. Falando um pouco do seu currículo, você falou que ficou na IOB 10 anos, né? Eu fazia muita pergunta para o IOB na época, 2012, 2013. Hoje tem IOB, Econet, né? Mas a IOB era um auge, né? Todo mundo Nossa, sai. A IOB é a universidade. Eu aprendi demais na IOB. Eu falo que eu entrei na área fiscal em 2011. Cara, meu material de estudo era IOB. E eu era meio... boletins, né? Eu era fascinado em decorar a legislação. Meu sonho era decorar toda a legislação do PIS/COFINS, do ICMS, imposto de renda. Muito bom, né? E até uma pergunta direcionada a isso. Como que foi a trajetória sua na IOB ali, Fernanda? Qual foram os maiores aprendizados que você teve? A IOB foi uma grande escola, sim, em termos de base técnica, porque eu vim da área jurídica.
E a área tributária, a área fiscal, ela tem uma particularidade, a gente conversa muito. Hoje que eu tenho um time multi, a gente tem contabilista, administrador, economista, advogado. O tributário, nenhuma universidade ensina. Você pode ter qualquer formação. Né? Não. Infelizmente. Os bancos da O universidade. fiscal básico já não ensina. Não ensina. É a barriguinha no balcão ali, é fazendo apuração. Hoje tá mais moderno, né? Mas a galera da antiga preenchendo as 3 vias de nota, né? É no dia a dia, na experiência que você aprende. Então, a IOB foi uma grande escola. Não só para mim, mas assim, é muito interessante. Não sei nem se posso falar isso, mas quando você olha todo o cenário de concorrentes de consultoria, a maior parte deles, né, inclusive dos fundadores, em algum momento da vida passaram na IOB. Conheço muito. Não, porque eu não duvido, porque na época era o auge de estudo, Sim. de banco de dados, de consulta. Sim, tinha e é uma escola mesmo de formação, né? Já faz alguns anos que eu saí, mas é um lugar por qual eu tenho muito carinho. Os 2 lugares que eu tenho, assim, profundo amor de falar que trabalhei e trabalho. IOB, né, pela trajetória que foram construídas, e o MEC, que eu sou fã desde criança. Muito bom. Falando do MEC atualmente, que é onde é que você está, né? É o grupo Arcos Dourados, né? Isso. Algumas pessoas não sabem que é o grupo Arcos Dourado e sim McDonald's. E o McDonald's, ele é popular, acho que mundialmente famoso pela linha de produção, pelo conceito do que tem. Eu assisti até o filme Fome de Poder, né, do Mac, muito bom. Acho que para a pessoa chegar numa posição que chegou num grupo multinacional como é o McDonald's, é meritocracia total, né? Então, mais uma vez, parabéns para você. E nesse novo momento, nessa nova missão que você tá, Fernanda, só um overview do que hoje você faz, do que a Fernanda representa para o grupo, como é que é hoje suas atribuições, por favor? Bom, eu acho que faz muito sentido até falar da minha transição para lá com o tema foco, que é a reforma tributária, né? A Arcos Dourados, isso eu posso dizer, assim, com muito orgulho, tá à frente, né, na implementação da reforma, né? O convite que me fora feito para ir para lá foi uma cadeira criada houve uma reestruturação interna e havia necessidade, mas o foco principal era justamente implementação e estruturação da reforma tributária, né? Então, desde 2023, a rede da área já conversava acerca disso, antes da minha chegada já fizeram cenários income statement para entender de forma macro negócio e conseguir defender o investimento que precisa ser feito, levando a sério, né, a necessidade da reforma, e com isso a minha cadeira surgiu. Então eu cheguei lá... Com a demanda da reforma? Com a demanda da reforma. Também... Uma missão maior ainda, né? Exato. Eu tô como Tax Reform Leader. Eu não sei a nomenclatura. Falam muito de Tax Reform Leader, né, desse papel, mas assim como o cenário de operacionalização da reforma é algo novo, embora a discussão seja antiga, né, os cargos, papéis, mas eu acho que independente do nome é mais a função, né, a necessidade ali. Então eu fui para tocar esse projeto de implementação da reforma tributária, né, também para assumir a consultoria e o planejamento tributário, né. Nós brincamos lá que eu e o meu time, nós somos o braço jurídico dentro de finanças, né, de auto de infração em diante, aí fica dentro do jurídico, mas tudo que antecede, né, fica dentro da estrutura de finanças ali com o meu time. Então, consultoria, planejamento, reforma, também a parte jurídica de suporte e atendimento à fiscalização e suporte a operações para legal também, que é abertura, encerramento de loja, alteração de endereço, é uma estrutura gigante, tem muitas lojas, enfim. Imagino. Muito bom, Fernanda. Entrando um pouco no tema, acho que queria começar com uma dica sua, tanto para os contabilistas, meus colegas, para os clientes, para quem está no meio sobre a reforma de maneira bem geral. O que você está vendo hoje os desafios iniciais que hoje a reforma tributária está trazendo, Fernanda? Depois até um pouco da sua experiência no dia a dia, como está sendo esse processo de implantação, eu acho de mudança, de implantação cultural também, né? Exato. Nós vamos passar por esse momento de implantação cultural, onde as empresas ninguém nunca viveu isso, não é novo ainda para todo mundo, né? Para todo mundo. Primeira dica, não menospreze. A reforma tributária está acontecendo, né? Muitas empresas no primeiro período, né? Porque, veja, 2023, a Constituição foi alterada, né? 2024 veio a primeira norma regulamentar a reforma. Só que a própria questão do IBS, né? Essa jabuticaba brasileira, porque o nosso IVA é uma jabuticaba, que só existe aqui. Embora o IVA tenha sido implementado em mais de 170 países,
não é o mesmo modelo do Brasil, gente, É não é. verdade, né? Essa questão dos impostos, né, dos tributos gêmeos, né, do IBS e da CBS, fato gerador é idêntico, mas são tributos que vão para Isso. destinações diferentes, gestões diferentes, né, e esse é um dos grandes desafios que eu percebo que a gente vai enfrentar, né? A hora fala assim, não, porque a reforma tributária ela foi vendida muito num cenário de simplificação. Sim, se vende assim, né? Isso. Olha, eu não quero ser mensageira da desgraça, mas eu nunca fui tão otimista assim. Eu acredito que haverá uma simplificação. Lá para Daqui uns- 2034. Isso, daqui uns 10 anos, quando a coisa estiver redonda. Antes disso, a gente vai passar por vários turbilhões, incluindo o tsunami que virá em 2029. Nossa, Tá, gente? Tem o tsunami, que é vai quando chegar começa. lá, né? Sim, mas a gente já está vivendo. Então, assim, eu achei muito pertinente que você falou, Gildo, algo como quem sai à frente bebe água limpa. Uhum. Em todos os sentidos, tanto em termos estruturais, quanto de ter mais condições de testar e referendar aquilo que dá certo, o que não dá certo, tem tempo hábil para mudar a rota, ser protagonista e até ter um relacionamento melhor com o fisco, né? Quer seja Receita Federal, quer seja comitê gestor, entendeu? Quem tem a boa... como que eu posso dizer? Quem tem essa visão de realmente se preparar, Sim. né, adequadamente. Iniciativa ali, né? Iniciativa, não ficar esperando, aguardando, porque é como essas ondas, né? A partir de 24 veio as obrigatoriedades, o próprio fisco está se estruturando, e aí esse é o ponto, né? Falando assim, não, mas, poxa, já adiaram, né? Porque dia 5 de janeiro ia ser obrigatório, ia rejeitar nota. Não vai rejeitar mais. 27 de dezembro, perdi minhas férias, inclusive, porque eu não tirei férias em janeiro, por conta disso, e nos 45 do segundo tempo abriram mão. Pois é. Mas isso não significa que a reforma não vai virar. Se tem alguém, um órgão, um ente que está muito bem preparado tecnicamente, sistemicamente, é a SERPRO, que é o setor de certeza. processamento de dados ali da Receita Federal. Ela fez o dever de casa, né? Sim, está fazendo. O Comitê Gestor do IBS também, com base lá na Procergs do Rio Grande do Sul, também está montando sua estrutura. E aí esse é um dos desafios, né? Porque falando dessa simplificação, a gente tinha uma visão, não, vai ser mais simples, vai ser uma apuração assistida, o governo vai preencher, vai ficar tudo pré-preenchido, vai entregar transparente, ok. Primeiro ponto. Vou medir as palavras para falar isso, mas assim, não questão de confiabilidade, mas dá para confiar 100% na apuração assistida? É complicado. À medida que a sua operação é mais robusta, mais complexidade certeza, tem. com Então, até quando se fala, muito se fala no mercado, o operacional tributário vai morrer, as áreas vão ser enxutas, analista fiscal. Gente, eu acho muito muito primário, muito superficial essa fala. Na verdade, o que vai acontecer é uma mudança de papéis do profissional tributário. Eu discordo né? plenamente quando fala da simplificação na parte operacional da gente profissional contabilista, né? Eu acredito que que vai ter tanta demanda como nunca houve no cenário, principalmente tributário, né? Exato. A parte contábil ali também vai ter que se envolver. Eu tô vendo um movimento de manada mesmo, onde aquelas pessoas que não estudavam, que faziam o feijãozinho com arroz, elas são obrigadas a ir direto para o estudo, né? Vai Exato. direto para o estudo. Você falou um ponto bom. A gente se preparou muito bem, a gente como empresa de contabilidade, assessorando nossos clientes. Hoje a Lobby atende mais de 600 clientes em todo o território nacional, em 25 estados, para ser mais específico. E com esses clientes a gente foi fazendo um dever de casa, orientando, dando treinamento. E a Receita Federal, ela meio que frustrou a gente, que eu queria que tivesse vigência em 5 de janeiro. Eu queria muito que tivesse isso, né? E a pergunta, Fernanda, o que você acha desse período, desse lapso do adiamento que teve de 5 de fevereiro até 1º de abril, né? Não. Isso que eu ia falar para você. Tem uma pegadinha aí. Eu sei, eu quero que você explique. É a pergunta provocativa mesmo, porque o pessoal tá assim, não, tá tranquilo. Aí o pessoal vai fazer dia 28, quando tiver começando, quando tiver próximo a iniciar, aí que as empresas vão começar, porque é normal do brasileiro deixar tudo para a última hora, né? Mas eu acredito que esse é um risco que depois a conta pode chegar. Chega alta, você tem risco ali
tanto de perda financeira, como perda de oportunidade, como não dar tempo, como não... Porque o que acontece no ápice do desespero? Para as empresas que estão preparadas, os prestadores de serviço da área tributária que estão preparados, tanto em termos de sistema, quanto a contabilidade, teu escritório, né, estão sendo cada vez mais procurados. E aí, assim, à medida que as empresas vão deixando para trás, ou vão adiando esse projeto, tanto a questão do timing pode não ser o suficiente, porque é um projeto robusto, é um projeto delicado, e eu costumo falar... Sempre falo, porque falar reforma tributária é um problema de tax, é um problema de fiscal tributário. Não é. Não mesmo. Embora o nome seja reforma tributária, ele é uma reforma na economia e no modelo de se fazer negócios no país. Com certeza. Então, quando você fala em mudança da reforma, é uma reforma que tange a todas as áreas da companhia, da empresa, quer seja pequena, média, grande, e a forma de negociar. Então, você está falando em dinheiro, você está falando em estrutura ali, e corre-se o risco de a pessoa que deixar para a última hora, além de perder oportunidade, não ter tempo de rever contrato, não ter tempo de fazer um as easy to be, e até dos tempos e momentos para ver onde que eu tenho uma oportunidade, uma redução de carga tributária, e tenha tempo, às vezes, até de pensar, poxa, eu tenho, por exemplo, um benefício fiscal, né? As empresas que têm distribuidora, que têm centro de distribuição. Nossa. Poxa, eu tenho um centro de distribuição numa determinada região do país em razão do benefício fiscal que eu tenho lá. Só que a malha logística é mais longe, aí eu tenho um ganho tributário que eu pago um pouco mais na logística. Né? Será que com a reforma faz sentido? Sabendo que agora é sobre o consumo, né? Exato, destino, e você não tem mais... Só que veja, para você desmobilizar um centro de distribuição e realocar em outra região, uma distribuidora... Isso requer tempo, custo, você tem que fazer um business case. Nossa. Demanda tempo. Quer dizer, em que momento... Se você deixar para a última hora, primeiro, você corre o risco de não conseguir profissionais que te atendam. Porque os melhores já vão estar tomados. Cheios de demandas. Né? Cheios de demandas. E aí, ao contrário que o mercado fala, que a profissão do contabilista, do fiscalista vai morrer, ao contrário. Impossível. Lá na frente vai mudar o perfil, porque também tem quem diga, não, agora há uma inflação, uma necessidade maior e depois Sim. Isso mitiga, né? Eu acredito que não. Agora tem uma super necessidade. O mercado já tem falta de profissionais habilitados para atuar com reforma tributária, Nossa. tanto na parte contábil, quanto na parte jurídica, quanto na parte sistêmica. Né? Vai ser um dos pontos. Depois eu quero te perguntar como é que tá a sua vida lá. E aí saímos na frente. Então tem que ter uma vantagenzinha. Boa. E ainda que você consiga quem te atenda, porque muita coisa vale a pena terceirizar. Você não traz para dentro de casa, você Sim. pega uma estrutura robusta. E aí você talvez não consiga uma estrutura para te atender plenamente, porque os melhores já vão estar com toda a carteira e a agenda tomada. Você ainda perde o timing de poder rever o seu negócio, de rever a sua operação, de ver o que faz sentido, o que não faz. Isso, inclusive, para o pequeno. Esse é um ponto importantíssimo, né? Porque eu tô muito feliz pelo momento da reforma e eu falo que eu sou um defensor da reforma. Mas o que eu vejo de parte benéfica para todo mundo, não só o empresário e contador, mas é que principalmente a cultura está mudando. Ontem mesmo nós estávamos no cliente apresentando um planejamento tributário para o ano e algumas perguntas veio, obviamente, conforme a reforma. Gil, de um planejamento desse, do lucro real e se tratando de PIS/COFINS e ICMS, como é que vai fazer? Mas o que mobilizou e eu estou muito feliz? Porque as empresas elas estão tendo a consciência que hoje não é só responsabilidade da contabilidade. Ela sabe que ela tem que fazer o dever de casa dela do financeiro, lá do compras, do RH, para ver, do comercial. Então está sendo uma mudança cultural muito boa, que eu fico feliz, porque é bom quando você tem aquele cliente que te procura, que sabe, aquele cliente chato, entre aspas, que sabe de tudo, ou acha que sabe de tudo, isso é bom. Sim. Esse dia um cliente me ligou de um hospital, falou assim, Gil, eu já quero ver com você todos os meus fornecedores, ver quem é do Simples, para a gente analisar se vai continuar ou não com o Simples. Cara, eu fiquei felizaço com a pergunta do cara. E o outro... Queremos mais clientes chatos, né? É muito bom, porque a gente consegue ser mais produtivo mesmo, né? E eu tô sempre falando para os clientes da Lobby, cara, a Lobby em 6 meses, nós fizemos 6 eventos de reforma tributária com pessoas do seu calibre, Fernando. É muito difícil. Eu falo que regionalmente...
respeito muito meus colegas de classe, mas, cara, ninguém tá fazendo investimento igual a Lobe tá fazendo, não. Pessoas do seu calibre, é muito difícil eu trazer uma pessoa como você. Então, eu falo, cara, a gente tem que abusar e usar mesmo, perguntar, questionar. Eu tenho aqui, sei lá, 100 perguntas pra gente fazer. Eu vou tentar ser um pouco mais específico para que as perguntas também sirvam para os nossos clientes, aqueles que não têm o conhecimento que a gente tem. Quando eu te perguntei propositalmente do cliente que ficou feliz que adiou do dia 5 de janeiro, Sim. eu falei, cara, como é que vai fazer esse lápis aqui de prorrogação? Ainda tem um risco, né? Tem, e assim... Só aproveitando o gancho, Claro. que aí eu acho que complementa a pergunta. Porque, assim, queremos mais clientes chatos. Eu acho que o risco, ele tá iminente, tanto financeiro, olhando para a operação de uma forma geral, como riscos operacionais, né? Uhum. E aí, você, pelo que a gente conversou no começo, você tem uma bagagem muito grande ali nessa questão de governança, de antecipação. Então, não é só hoje, já vem de muito tempo essa estruturação Ai, de muito gentil. como você olha para as empresas, para esse radar de vamos ter a reforma tributária, o que precisa ser feito. E aí eu queria que você trouxesse também um pouquinho disso de dicas para os nossos clientes, né? Quais são os pontos ali para eles olharem de forma de estratégia, né? Tipo, ó, eu sou dono, sou um CFO, então eu preciso ter um parceiro estratégico. O que eu tenho que olhar de fato para eu começar a me adaptar, sabe? Sim, tem que ter uma parceria estratégica, empresas que sejam robustas. Quando você fala de antecipação, um ponto muito importante, né? Que o mercado tributário, no geral, tinha muito uma política, não, se não tem nada publicado, não tem o que fazer, vamos esperar publicar. Eu acho que até pela minha trajetória jurídica prévia, a legislação ela é criada, estruturada por políticos, né? A depender, tem algumas normas de caráter executivo, mas algumas, as pilares vêm do poder legislativo, são legisladores que representam o povo, mas que eles não têm o conhecimento técnico no detalhe de como as coisas funcionam operacionalmente e o que dá certo e o que não dá. Mesmo no poder executivo e até nos órgãos públicos, né? Quando você tem as normas infralegais que regulamentam as questões, ou até as NTs, né? Que estruturam como que vai ser um layout de um documento fiscal ou outro. Eles estão numa outra linha. Então, assim, é muito importante. E hoje a gente está num momento muito legal, já faz alguns anos, de aproximação dos fiscos, né? Em geral, com as empresas, com os contribuintes de boa fé. Sim. Porque eles entendem que muitas vezes o que está ali no campo das ideias, está sendo discutido, na prática é caótico, eles não conseguem entender. Então, falando de antecipação, a empresa que perde o medo, eu acho que é importante perder esse... Lógico, tem que olhar a sua operação, se estruturar. Dá o primeiro passo, né? Lógico. E perde o medo. Se você está tudo certinho, perdeu o medo de se aproximar do fisco, né? De boa fé. E compartilhar. Então, assim... As normas, quando a norma está posta, já está criada, uma lei, um decreto, uma instrução normativa, é muito mais difícil você alterar, reestruturar do que quando ela está sendo construída. Com certeza. Então, nesse momento de construção, de forma ética, correta, até acionando as entidades representativas do segmento daquela empresa, usando os escritórios de contabilidade, as frentes que os escritórios têm com as secretarias de fazenda, com os órgãos institucionais para antecipar o seu problema, né? Ou até o ponto de atenção. Então é importante que você tenha pessoas dentro do time focadas em acompanhar, inclusive, os projetos de lei que são relevantes para a sua operação. Porque não adianta, assim, não tem um modelo, tem o VP da Volvo, de Tex, o Augusto Flores, é um cara que eu admiro, assim, demais, como pessoa, como profissional, e eu consumo muito conteúdo dele, né? Participei de alguns eventos também, que ele foi palestrante, tô lendo o livro dele, cara muito querido. E ele fala mesmo que faz muito sentido que não tem um modelo único para implementação de reforma tributária. E aí, digo mais, inclusive empresas concorrentes. Você viu no meu currículo que eu fui num outro momento, de um concorrente para o outro. Foi tão engraçado que quando eu fiz essa transição, lá na metade da minha carreira, eu recebi o convite para essa segunda empresa. Não, mas eu queria ir para a indústria, né? Vou fazer uma movimentação lateral, não faz sentido. E aí a gente ficou conversando. Quando a proposta ficou muito boa, aí eu falei, tá bom, vou, né? E eu falei, vou nadar de braçada, porque eu tô há 3 anos e meio no mesmo segmento, eu vou pro concorrente direto, vou nadar de braçada. Gente, não.
As particularidades. As particularidades, assim, cada empresa tem sua particularidade. E quando a gente envolve sistema, então questões assim que eu cheguei e falei, não, vou trazer tudo que eu trabalhei na outra empresa, o currículo, vou arrasar. Por que você está falando desse ponto? Isso aqui não é um problema. E aí chegava outra questão, por exemplo, sistêmico, negócio de, mas por que para vocês isso é um problema? Isso é tão óbvio. Pacto sistêmico, particularidade da companhia, como ela é estruturada. Então, assim, o empresário tem que olhar para a sua estrutura empresarial. Não dá para copiar um modelo. Não tem um modelo standard, Ainda mais padrão. agora que é novo para todo mundo. Exato. Não vai ter um padrão para estruturação. Eu estava até falando de outras coisas. Agora, na reforma, mais ainda. Não tem um modelo standard, um modelo padrão que consiga atender a todas as operações, ainda que elas sejam quase que idênticas. Então, é importante que, inclusive, a empresa seja inteligente de contratar profissionais especialistas, porque que tá o empresário, ele é um empreendedor, ele tem que cuidar da empresa como gestão, como um todo, ganhar dinheiro, né? E aí, assim, ter uma equipe, mas é muito importante contar com terceiros, com parceiros bem estruturados, especialistas, né, que saibam lidar com a contabilidade fiscal nesse novo cenário, com a reforma tributária nesse novo cenário. Muito bom. Pegando o gancho da particularidade que você falou, e já pensando na realidade de 2027, a particularidade hoje do PIS/COFINS cabe na essencialidade e relevância, né? Sim. Especialmente assim, onde tem o PIS/COFINS para todo mundo, eu posso ter um concorrente, mas às vezes uma despesa que um concorrente tem não é essencial e relevante para ele, mas no meu negócio, se é relevante, eu posso aproveitar o PIS/COFINS. Sabendo que em 2027 o PIS/COFINS não vai existir, aquela empresa hoje que apura o PIS/COFINS no regime cumulativo não vai mais ter. Você vê isso como que vai ter um grande impacto financeiro, Fernando? Eu queria que você explicasse um pouco dessa transição do fim da cumulatividade do PIS/COFINS, do fim, de fato, do PIS/COFINS e a implementação do CBS ali em janeiro de 2026, né? Desde 2007, perdão, desde os créditos acumulados, desde o que vai aproveitar de crédito, o que eu aproveito o crédito, o que vai ser, o que me gera crédito, o que de CBS, como é que vai ser? Tenta dar uma explicação geral, por favor, queria te ouvir. A reforma tributária, nesse cenário de simplificação, uma das promessas para o CBS e para o IBS é o crédito amplo, exceto para uso e consumo pessoal, mas aí esse crédito amplo é até a página 2, e aí o que eu falo, como é importante você conhecer a operação da sua empresa e trazer profissionais até para auditarem e olharem como funciona cada coisa. Porque quando você pensa em crédito amplo, fala, nossa, é muito, por exemplo, para o varejo, o crédito de PIS e COFINS, para a indústria é mais tranquilo. Para o varejo, você tem que ficar provando ali. É essencial, relevante, para minha operação, é difícil, na pinta e laudo e N coisas, né? Então, se você for olhar de uma forma superficial, poxa, para o cenário dos tributos federais, PIS e COFINS substituindo CBS, maravilhoso, vai ser ótimo, porque é crédito. A visão que eu tenho imediata é que vai ser melhor, né? A princípio sim. A princípio vai, só que é importante olhar suas operações. Por exemplo, sabe uma coisa que eu vejo poucas pessoas falando? Os benefícios de RH. Isso é um ponto que eu ando batendo na tecla. Os benefícios de RH, porque daí você pensa muito no crédito amplo. Então, todo, assim, até falando de um outro tema dentro do PIS e COFINS, né? Que muita gente considera como perda, mas você tem que ter uma visão de negócio. Hoje, as empresas no lucro real, né? Elas têm um ponto, né? O crédito de PIS e COFINS, né? Tem que lutar ali para tomar e comprovar essencialidade, relevância. Mas, além disso, hoje você toma o crédito de acordo com o regime em que você está... Independente de fornecedor. Exato, né? Então, ainda que você tenha um fornecedor do lucro presumido, seu crédito é 9,25, se você é lucro real. Correto. E aí, na reforma tributária, na CBS, o crédito ele é amplo, né? Com algumas condicionantes, né? Mas ele é correlacionado exatamente ao que fora pago na cadeia anterior. E aí, também um ponto de atenção, que é o seguinte, se o fornecedor não recolheu, ele destacou e não pagou, meu amigo, você pode ter problemas, que o crédito não vai aparecer ali. Se o sistema de apuração assistida tiver alguma falha e você não tiver a curacidade, estiver acompanhando, você pode perder crédito também. E aí,
com relação a este ponto, é importante olhar o cenário do RH, porque tem algumas condições, tanto na lei complementar, né, da 214, como na regulamentação do IBS-CBS, acho que a gente vai ter mais aprofundamento, e o PLP, que acabou de ser aprovado, 227, também trouxe algumas mudanças para benefício, mas em suma, por exemplo, benefício de RH. Alguns deles que estão previstos em convenção, eu consigo tomar o crédito. Os que não estão, não consigo. Outra coisa, benefícios que são concedidos a todos os funcionários, eu posso... Assim, estou falando de forma simplista, tem que olhar com mais detalhe, mas eu posso considerar... Eu posso ter caminhos para tomar crédito. Agora, quando eu tenho benefícios que são para determinado grupo de funcionários, ou não são para todos... Aí já pode ser considerado uso e consumo pessoal, não tem direito a crédito. Como fica essa conta? Hoje, então, do cenário de RH, depois eu quero ainda aprofundar mais no PiscoFins. PiscoFins não, a gente tem que acostumar a falar CBS, né? Mas se falando de crédito do RH, Fernando, o que você hoje tem de ver de oportunidade? Pelo que eu entendi, me corrija se estiver errado, os benefícios que não estão nas convenções não posso tomar crédito, né? Isso, tem uma divisão ali que a gente até, assim... Eu até dividi nas palestras que eu dei lá no início, nos kickoffs na empresa. Tem esses, listei, à luz da legislação, esses direito a crédito. Independente da convenção? Isso. Tem alguns benefícios ali que dão direito a crédito, que a legislação redige. Independente isso. da convenção. Outros ficam condicionados à convenção. Aí você tem que envolver relações... Acordo coletivo, alguma coisa... Isso. Aí veja como a reforma realmente é da empresa inteira. Sim. Porque daí você tem que envolver seu time de RH para fazer essa avaliação e até puxar os benefícios e valorar para ver onde que você vai atacar. Você tem que chamar seu time de relações sindicais, se você tiver, né? Para discutir. Olhar ali no município, olhar... Porque assim, a empresa que não olha isso... O RH, de repente, pode tomar um baita de um susto. Principalmente no Tsunami 29 e falar, peraí, eu não estava prevendo esse custo. Aqui, porque não tenho direito ao crédito, ainda vou pagar a tributação por fora. Se não conversou, não negociou antes com a empresa, fala, não, peraí, estava prevendo 20 vou pagar 35? Não dá, não tenho caixa para manter esse benefício, corta o benefício. E que bom que você colocou isso na mesa. A gente está com estratégia, até convido os clientes a conhecer e a gente marcar um bate-papo sobre isso. Justamente sobre esses benefícios, eu falo por experiência própria. Imagina no escritório de contabilidade, eu tenho um sindicato, como toda empresa tem vinculada, mas eu sei que nossa empresa dá muitos mais benefícios do que está no sindicato. Minha dúvida é, cara, eu dou alguns benefícios que não estão no sindicato. Eu queria usar isso como crédito, como despesa dedutível. Até já acionei o advogado da empresa, o trabalhista, para a gente conversar com o sindicato. Não sei se foi propositalmente, o governo ele vai aproximar as empresas dos sindicatos. Eu vou ter que ir no sindicato falar, cara, eu tenho tais benefícios aqui, não está na minha convenção. Como é que eu faço? Eu faço, sei lá, um acordo individual, junto à classe, faço coletivo. Então, isso é muito importante, né? Que empresas do calibre multinacionais têm muitos colaboradores e é normal a gente a gente como empresário criar benefícios para atrair mais colaboradores e para reter, fica com aqueles benefícios soltos e às vezes vai ser uma decisão cruel para o empresário pensar, cara, eu gasto aqui, sei lá, 200 mil com benefícios, eu vou ter que cortar porque não me dá crédito. Pode ser que isso aconteça, né? E aí, olha que delicado, retenção de pessoas. Você pode perder ali como empresário pessoas chaves no seu time, porque assim, quando se pensa em remuneração, você não pensa só no salário, Correto. tem todo um pacote. E o próprio RH, para se organizar para isso, se ele não tiver o start, aí que tá. A legislação vem do tributário, mas ele mexe na companhia inteira. Então tem até um ponto importante. O empresário tem que ter uma pessoa, volto a dizer, focada em olhar reforma tributária na sua companhia, mapear. Colocar um Tax Reform Leader e colocar um PMO também, ou uma empresa para fazer essa auditagem e fazer esse trabalho de implementação para que dê tempo e as empresas não fiquem tomando sustos e tombos num cenário de economia que já não é dos mais fáceis. Então, assim, as oportunidades elas têm que ser planejadas. Com certeza. A Lob está com um produto para serviço que vai ser muito interessante e saiu de uma demanda de uma rede de supermercado, nos procurou, falou, Gildo, eu queria uma assessoria sua durante 24 meses para você me acompanhar meus departamentos, financeiro, compra, RH, estoque, financeiro. Eu falei, cara, que tal a gente criar um comitê da reforma e eu sou o conselheiro? Porque
não pode ficar preso a gente, a um prestador de serviço. Vocês têm que ter enraizado na empresa de vocês. Isso que ainda falta, né? Quando você fala o ponto do RH, até muitos contabilistas, muitos tributaristas do Brasil não falou do RH, dos benefícios do RH. Todo mundo está passando batido dos créditos, do que vai ter. Mas eu ainda sou muito otimista e eu acredito que o fim do PiscoFins e a criação do CBS no conceito de crédito amplo geral, que na minha cabeça o que tem eu acredito tudo exceto algumas coisas. Isso. Eu acredito que vai ser muito bom referente à carga tributária. Embora ainda nós não temos a alíquota, eu acredito que vai ser muito bom, mas eu queria te ouvir. O que você está preparando? Como você prepara se você não sabe qual é a alíquota que vai ter? Então, a gente já está trabalhando a questão de antecipar-se, né? Na empresa que eu estou hoje, como eu estava até falando no início, né? A Head lá foi muito visionário, o CFO, de já olhar para a reforma no tempo oportuno, criar cadeira e se preocupar, né, com essa implementação. Então, peraí. Vamos fazer uma pausa? Pode. Me perdi. Qual que é a pergunta? Eu lembrei do Ernesto. Começa de novo, você faz beleza, a pergunta. Beleza. Então, pensando no ponto onde eu tenho o conceito ali de crédito amplo geral, na minha cabeça eu penso sempre assim, eu falo para os empresários, cara, nós vamos acreditar tudo, exceto algumas coisas. E sabendo que em 2027 não vou ter mais o PiscoFins, vou ter a CBS. Como que eu vou planejar se eu não sei nem a alíquota da CBS? Como que eu faço esse dever de casa? Porque o PiscoFins nós sabemos, é 9,25 sobre meus débitos, meus créditos também aproveito sobre 9,25 dos meus despesas, o custo essencial e relevante. Mas em 2027 eu não sei nem qual a alíquota. Como você está se preparando para fazer uma previsão, Fernanda? Então, volta àquele ponto que eu disse, né? A Head da área e o CFO, eles foram muito inovadores e pensaram em reforma no tempo oportuno. Trouxe pessoas, né? E aí a gente começou a estudar a reforma. O que a gente fez? Começou a fazer estudos item a item, mas trabalhando com premissas, deixando claro. Eu não vou ter um número exato, mas eu já tenho algumas premissas. Por exemplo, a lei complementar, ela traz a alíquota de 26,5%. Nos dois, né? Que a soma, que na prática a gente já sabe que não vai acontecer. Aí a antecipação, a previsibilidade, acompanhar a minuta das normas, mas também o que está acontecendo no cenário político-econômico, né? Porque assim como é no IVA dos outros países, no Brasil também, o IVA, embora seja uma jabuticaba com suas peculiaridades, as premissas são arrecadatórias. Então, à medida que eu vou criando mais exceções para segmentos, né? Segmentos que eu tenho redução tributária e por necessidade até, né? Mas aí que tá, consegue, quem chora mais, leva, né? Então, e aí é com base nisso que a gente já sabe, por exemplo, que eu não acredito em 26,5. Muito difícil, né? 28 para cima. Mas em 2027 não vai ser ainda 28, porque é só a CBS. Só, né? A CBS, que daí é 8,8, eles falam, talvez seja, mas a gente não pode cravar na pedra. Você acredita que uma empresa varejista e atacadista, o desembolso dela vai ser maior ou menor do que hoje tem? O que você acha? Depende, voltamos a dizer, não tem como você bater na tecla sem conhecer a operação. A operação tem peculiaridade. Mesmo considerando o conceito de crédito amplo geral, eu sou muito otimista, que eu tenho na minha cabeça, é lógico que nós começamos agora a fazer alguns estudos, mas eu tenho um otimismo com base no conceito já, que eu acredito que vai ser uma carga tributária menor do que hoje o desembolso. Depende do segmento também. Atacadista e varejista, por exemplo. Atacadista e varejista, depender pode, assim... Porque o que acontece? Você também tem que analisar a sua cadeia de fornecimento. Correto. Os seus clientes. Como que funciona o seu processo end-to-end. Então, você pode ter, numa mesma empresa, para determinados segmentos, uma redução de carga tributária, ou para determinadas operações ou produtos, ou em fases da cadeia, e no outro um incremento de carga tributária. Tem que ver se tem regime especial, como que sua cadeia funciona. Tem uma série de pontos ali para PIS e COFINS. E aí que tá, porque o PIS e COFINS ele é meio estanque, né? Federal, essencialidade e relevância. Então, o CBS você pensa em crédito amplo. Mas quando você olha a parte tributária de uma empresa de consumo, tem o ICMS, tem o ISS, que entram nessa conta. Correto. E depende de onde ele tem operação, de como é a tratativa no Estado, principalmente se tem regimes especiais. Então, veja que é muito... Eu nunca cravo na pedra. Eu posso falar de segmentos de forma ampla, então a gente sabe que
Para o setor de serviços, Não, vai ser isso mais árido, vai não- ser pesado, Muito prejudicado. muito prejudicado, salvo exceções. Não, mas vai ser prejudicado. O setor de serviços Com vai certeza, ser. com Construção civil, mesmo com as reduções, Com elas não vão acompanhar. Eu, por um momento, achei que o segmento que eu atuo seria prejudicado. O varejo? Varejo alimentar, especificamente, por conta de alguns regimes e tal. Mas aí, quando você começa a fazer as contas, você vê que, em alguns casos, tem um equilíbrio e outros não. Uhum. Tem que repensar a operação. Então, à medida... E assim, quando você vai fazendo esse mapeamento, por isso que é importante fazer mapeamento da empresa e das operações que ela tem. Porque, às vezes, uma empresa ela é varejo, mas ela tem uma parte de real estate property muito relevante. Tem muita locação, por exemplo. Locação não era sujeita a tributo... Quer dizer, só PIS e COFINS, mas não era sujeita a ICMS nem ISS. Não tinha emissão de documento fiscal. E agora vai ter que ter. Correto. Já olhou como fica essa operação? Quem tem muita empresa, quem tem muita despesa por locação, né? Sim, e quem aluga, por exemplo, quem tem centro de distribuição, lojas alugadas para pessoa física. Não, Só que pessoa física que, tem uma receita de aluguel imensa, que ultrapassa os 280 mil, o cara vai ter que emitir documento fiscal. Como é que você vai... Já foi conversar com essa pessoa? Ele não sabe ideia, não faz Ah, ideia. não, já paga imposto de renda, confunde. Já paga imposto. Paga imposto de renda, não vou pagar mais nada, não. É verdade. Mas aí isso vai prejudicar a sua operação, né? A questão do crédito, porque você pode tomar o crédito. Desde que de pessoa física você não toma. Mas a gente sabe que tem muita gente que loca que a receita de aluguel passa 240 mil. E você não tem nem como prever, você tem que conversar, alinhar. Então, assim, é importante, primeira coisa, mapear a companhia. Qual é a sua estrutura, inclusive, da cadeia de fornecedores, suprimentos e atividades indiretas que representam receita para você, ainda que não seja a sua atividade principal, Entendi. ou que embasam a sua estrutura. Olhar para isso. E aí tentar fazer o as easy to be, eu falo tentar, tem que fazer. Mas assim, deixando muito claro, principalmente para a liderança e o empresário saber disso. Hoje, você não tem como cravar na pedra números exatos, mas você tem estimativas, premissas para trabalhar, previsões, você pode calibrar ali. Onde pode, por exemplo, uma operação que é intraseletivo, em algum momento, puxa, minha operação vai ter imposto seletivo. Mas será que eu estou como contribuinte ali daquele imposto seletivo? Será que a NCM do meu produto está lá dentro? Né? Ou não está? Explica um pouco da seletividade, Fernanda, por favor. O imposto seletivo, né? É uma jabuticaba que está lá para frente. Foi falado que ele era para substituir o IPI, não foi mais, porque o IPI não vai morrer, né? A gente acha que vai, mas não vai. Ele foi limitado ali como para fomentar a Zona Franca de Manaus, né? Não vai morrer, então o seletivo ele é um tributo de caráter extrafiscal. Teoricamente, e eu acho tão delicado isso, porque assim, a ideia dele... E eu tenho conversado muito sobre o seletivo, até com colegas meus da indústria de bebidas, cigarro, enfim, né? Não fumo, não bebo, mas assim, eu tenho colegas que assim, da área tributária que eu admiro muito, que são desses segmentos com que eu converso bastante, aprendi muito sobre seletivo. A ideia do seletivo é desestimular, né, o consumo de produtos ou serviços que façam mal ao meio ambiente e à saúde. Imposto do pecado. O imposto do pecado. Na prática. Criativo demais, não. Muito, né? Não, imagina, né? Muitas subjetividades. Inclusive subjetividades para definir o que é nocivo ao meio ambiente, o que é nocivo à saúde. Então, assim, tá uma bagunça essa conversa. E será que vai desestimular mesmo? Porque, veja bem, com esses tributaristas aí renomados da indústria do cigarro, né, da indústria da bebida, eles mesmos falam, gente, mas aí sabe o que vai acontecer? Quem é viciado não vai parar de ir. O cigarrinho. O cara vai comprar o cigarro cabrito lá do Paraguai, não vai, entendeu? Porque fica mais barato. Então, o empresário que recolhe todos os tributos que são altos, enfim, né, e recebe mais a carga do seletivo, né, vai ter uma redução, só que não vai desestimular o consumo, porque quem consome vai comprar o irregular, que pode inclusive trazer mais prejuízo à saúde, porque não tem controle. Vide bebida, né, gente? Uma coisa horrorosa que aconteceu recentemente, né? As pessoas que foram contaminadas aí com as bebidas batizadas, imagina. Nossa, um cliente me chamou a atenção, ele fez uma provocação muito boa, eu fiquei viajando no raciocínio dele, ele falou assim, Gildo,
Se o imposto seletivo, o imposto do pecado, vai ser a tributação maior, como que vai ser os impostos para quem é essencial para a nossa vida? Vai ter o benefício também? Então, aí que Aí tá. eu acho que vai abrir teses jurídicas, vai abrir muitas teses, né? Que tem advogado, tem muito advogado criativo, né? Tem que ser certo, né? Aí ele falou, cara, boa provocação. Ele falou, se os impostos, bebida, cigarro vão ter um aumento, os essenciais para nossa vida vão ter redução? Então, a discussão das reduções começa por aí. Aí aquela história, quem vai atrás chora menos, né? E da necessidade de acompanhar, Uhum. né, a legislação. Por que que a alíquota modal, né, digamos assim, eu já acredito que não vai ser 26,5, acho que de 28 para cima. Porque quando foi definido 26,5, com base nos estudos que foram feitos, acho que em 23, se não me engano, alguns segmentos não estavam abarcados por reduções. E segmentos importantes que foram lá discutir e falaram, não, realmente, para o teu segmento Medicamento, por exemplo, tem muito sim, benefício. precisa ter redução, né, para medicamentos. Eu não lembro se é 70%, né? Acho que é 60%. Eu acho que é 70%, salvo engano. Mas tem equipamentos médicos, serviços médicos. A gente tem, Produto de cesta básica entraram? sim, tem alguns produtos de cesta básica que estão na redução de 100%, né? Alíquota, é como se fosse uma alíquota, mas não é alíquota zero, é redução de 100%, Entendi. literalmente, né? E outros alimentos, tem o segmento de fornecimento de refeição, que também tem redução a 40%, né, da alíquota, e redução de alíquota. Então, já existem algumas reduções e as conversas são muito pautadas na demonstração de essencialidade. Eu não posso falar isso tecnicamente, mas você vê que as discussões políticas Vão gerar. estão em volta disso, mas aí que tá, enquanto a legislação está sendo construída. Por isso que o empresário tem que se antecipar. E, inclusive, fazer grupos de coalizão dentro do segmento, se for o caso, e discutir e demonstrar, porque nós falamos sobre esse ponto lá no início do podcast. Quem faz a legislação discute ideias, mas às vezes tem alguns detalhes da prática que eles não têm a visibilidade que o contribuinte consegue passar, que a empresa consegue passar. Então, por isso que é importante essa aproximação. Hoje, eu vejo que tem grupos, por exemplo, GTs, eu participo há muitos anos, desde que eu entrei no varejo, todas as empresas eu acabo permanecendo na representação. O Encate tem um GT para discutir os documentos fiscais eletrônicos, né? Começou ali com a migração da NFE, NFC, e eles têm reuniões, 3 a 4 reuniões por ano, fora isso, presenciais, fora as discussões no decorrer do ano, em que eles dão esse espaço, né? Tem todos os estados têm seus representantes, né, dentro do fisco, e que eles dão essa abertura para o contribuinte de mostrar o que está sendo estruturado, e a gente consegue levantar a mão, mostrar o que não está funcionando, de forma correta, técnica, com evidências, precisa ter evidência, né? Então a empresa precisa se preparar nesse sentido, né? Eu vou voltar só um pouco no PIS e COFINS, Claro. porque eu acho que é o que tá... Minha demanda tá muito Mais alta dos alta. clientes. Os clientes estão falando, Gil, beleza, meu PIS e COFINS vai acabar, e aí, como é que funciona? E pegando, eu vou separar em 2 blocos. A CBS na parte de gestão de compra e fornecedores, que os clientes, alguns empresários me procuram e falam, Gil, é verdade, cara, se o cara não pagar, eu não vou acreditar. E o que eu posso fazer? Eu posso antecipar? Como é que funciona? Eu queria um pouco de o que você dá de orientação e como que é na prática mesmo a questão do CBS, falando primeiramente dos fornecedores e do crédito. Sim, tanto o CBS quanto o IBS, né? A condição é para você tomar o crédito é amplo e integral, mas uma das premissas é desde que o seu fornecedor tenha recolhido. Vai ser um tipo de uma conta corrente ali, né? Que o empresário tem que acompanhar muito bem, porque pode acontecer N coisas. Pode o seu fornecedor não pagar, pode o sistema falhar, né? Então, até fazendo um paralelo da transformação do profissional contábil, do analista fiscal, ele passa a ter um papel menos operacional, meramente operacional executor, e passa a ter um papel muito mais de auditagem, Fernando, de acompanhamento. eu vou apertar mais pra gente, para ficar bem claro. Quando fala que o fornecedor não vai pagar, as dúvidas que gera quando ele vende para o adquirente, não já vai ter a retenção? Por que ele não pagaria? Então, vai ter
com o split payment, que a gente Isso. não sabe quando é que vai entrar, entendeu? Entendi. Que tem ônus e bônus, tem gente preocupada, Você mas acredita assim... que o split payment vem para janeiro de 2027? Ah, não. Muito difícil. Não dá tempo. Split payment é o mundo da Alice, né? Porque, assim, tem várias complexidades, inclusive assim, quem é que vai fomentar essa operação, esse Isso que era os serviço, bancos, né? Sim, os bancos, os adquirentes, só que eles não vão fazer de graça, gente. Não mesmo, não mesmo. Então, assim, desde o início das discussões, né? Ali quando veio a ideia do split payment, né? As empresas deste segmento, né? As instituições que têm condição de fazer o split, que já fazem isso para o ramo privado, né? Eu trabalhei muitos anos, eu gosto muito de... Hoje, na empresa que eu estou, não tenho frente de e-commerce, mas eu lidei muito com e-commerce, marketplace, que é muito legal, é muita inovação, omnicanalidade, multicanalidade. E já tem empresas que prestam um serviço, conseguem splitar, né, os adquiridos. O que é o split payment, né? Nada mais é do que a divisão dos pagamentos, né? Ok. Ele splita, ele divide o pagamento. Tem empresa que já faz isso para o segmento privado, por exemplo, numa plataforma de marketplace, consegue splitar. Quando o cliente faz o pagamento na plataforma, a parte que vai, só para deixar claro, não sei se todo mundo sabe o que é marketplace. Marketplace são aqueles sites, aquelas empresas que fazem venda, mas não de produtos próprios. Elas funcionam como se fosse uma vitrine de outras empresas, né? Tem empresa que vende os seus e os dos outros, né? O que a gente fala de operação 1P, que é o varejo próprio, e o 3P, que é o varejo de terceiros, que é essa vitrine. Então, a empresa funciona como uma vitrine. E aí você vai lá como cliente, faz a compra, é transparente a compra, né? Só quem é do segmento começa a reparar, vendido, entregue por fulano, beltrano. Você não é? Você fala, entrei nas Casas Bahia, eu comprei Casas Bahia, eu entrei no Mercado Livre, eu tô comprando no Mercado Livre. Muitas vezes não. Em algumas operações, essas empresas são vitrines de outras empresas. E aí, o que acontece? Já tem empresa adquirente ali, meio de pagamento, que consegue já dividir. Então, o cliente fez a compra ali nas Casas Bahia, no Mercado Livre, só que ela divide o quinhão, que é dessa empresa, né, Mercado Livre e Casas Bahia, como vitrine, ali como prestador de serviço de marketplace, o FII dele, a parte correspondente ao recebimento da loja que de fato vendeu, tem estoque, ou que não, porque tem estoque invisível, mas eu nem vou entrar nesse assunto, que é muito complexo. Muito complexo. Mas, enfim, consegue... E até para a empresa de logística, que faz a entrega e o transporte, ela já faz essas divisões. Então, você tem empresas hoje no mercado que têm a condição de fazer. Só que elas não são ONGs, elas precisam receber. Correto. Mas e falando do crédito em si, como que a gente orientaria o cliente em falar... Ele já vai ter o débito da CBS sobre... Estou ainda falando de CBS. Vai ter o débito da CBS sobre o faturamento. Para mim ter crédito, ele precisa exclusivamente saber se o fornecedor pagou. Isso, que é... Como que a gente faz para poder antecipar isso? Qual que é a alternativa? Então, o que eu sugiro, tá? Porque assim, o split vai fazer essa divisão, aí vai ficar mais simples, teoricamente, né? Mas também as empresas têm que se estruturar. Posso, antes de entrar no mérito do... Falar de um lado desafiador do split payment. Split payment vai ser bom como adquirente, porque você vai ter, teoricamente, o crédito garantido. Porque você faz o pagamento e o teu fornecedor recebe só o líquido. E o imposto já... E os impostos já serão divididos por essas instituições que farão o split. A parte que corresponde à CBS vai para a Receita, e a parte do IBS vai para o Comitê Gestor. Ok, só que tem um outro lado. Caixa, né? Que daí você indo para o outro viés, né? Você não como adquirente, mas você como fornecedor, né? E quem está no meio da cadeia fica dos dois lados. Você como fornecedor, aí trazendo um clique, tem que olhar. O povo está acostumado a lidar com o regime hoje de competência, de caixa, que você fica ali, para você apura o imposto, você tem um mês ali, ou um pouco mais, para trabalhar com aquele caixa, para depois recolher e fazer a apuração. Não mais, o fato gerador é no momento do pagamento. Correto. E aí você vai mexer com operações em que você venda para entrega futura, quem tem, por exemplo, tem que pensar nesse momento. Né, que você recolhe o ICMS só na circulação da mercadoria. Agora não, no momento do faturamento você já tem que... Mas a dúvida persiste quando eu falo dos créditos ainda. Como que o fornecedor vai... Como que a gente
o empresário que ele fez uma compra, que ele comprou de um fornecedor dele. Aham. Como que ele vai garantir que ele vai ter o direito ao crédito se ele fez uma compra parcelada, por exemplo? Como é que funciona na Então, prática? tem que ter alguns caminhos de cuidado que ele tem que adotar, tá? Vale a pena dar uma olhada nos contratos e, assim, isso é uma estratégia de, por exemplo, já prever contratualmente, né, a obrigatoriedade do fornecedor fazer o recolhimento dos tributos, além do destaque. Não só destacar, mas recolher. Você pagou cheio, então Aham. parte-se da premissa que esse é um caminho. Previsão contratual nesse sentido, e aí, enfim, você pode ver até penalidades comerciais, né? Você pode ver até penalidades comerciais, enfim, vale a pena estruturar a operação. Não é uma conversa fácil, mas é uma conversa que já começa. Não é que vai, já começa. A Já ideia- acontece no mercado. Aquela ideia do fornecedor, do que eu tenho a pagar ele ou pagar a sua parte do CBS, é possível? Também é um segundo caminho de você assumir, quando você diz, você assume o pagamento no lugar do teu fornecedor, né? Ele destaca e você Que eu pagar acho para que ele vai o acontecer líquido. muito. Pode, Quem não é um trabalha- caminho. É. É um caminho possível. Aqui esperar ele pagar, né? Exato, você tem N caminhos. Tá, não tem uma rota já construída nesse período que precede o split payment. Você pode. E aí que vai de você fazer um planejamento, ter parceiros ali que te apoiem. Você pode adotar esses dois caminhos, tanto penalizar quanto pagar no lugar do fornecedor. E aí já você faz um acordo comercial, estrutura isso contratualmente também, nada impede. O que o fisco quer é receber, entendeu? O que ele quer é Quem não vai receber. ser o inadimplente é o FIS, não? É, Vai sofrer inadimplência. ele fala, ó, se alguém for tomar chapéu, que não seja eu, entendeu? Que seja o adquirente, fornecedor, enfim. E o importante é que se a gente for olhar, não tem como você implementar processos, metodologias de governança sem fazer um estudo. Exato. Porque cada negócio é muito específico, cada segmento vai ter muito uma frente, e não dá para fazer. Foi muito bom estar aqui contigo. Só pra gente finalizar, uma última pergunta. Com base na sua experiência aí, quais seriam, assim, se você conseguir elencar 3 principais erros que os CFOs devem evitar na condução da agenda da reforma tributária e quais ações aí deveriam começar imediatamente? Ignorar a chegada da reforma tributária, Check. né? E quando eu falo ignorar ou menosprezar, né? Achar que vai conseguir fazer essa transição tão árida com a mesma estrutura de ferramenta, de equipes e processos. Não, você tem que estudar caminhos, não ignore, né? Olhe para o mercado, olhe as ferramentas existentes, olhe os parceiros existentes e traga para dentro de casa para fazer o diagnóstico da sua operação e o mapeamento. Não ignore. Segundo ponto, não ignorar sistemas, né? E as ferramentas hábeis que a gente tem hoje, que se elas forem bem utilizadas, você consegue otimizar o tempo operacional daquelas atividades ali meramente operacionais e utilizar o tempo da sua equipe de uma maneira mais produtiva. E aí eu digo para os CFOs, para os gestores e também para os profissionais, não tenham medo da tecnologia. Só que saibam usar com sabedoria, porque hoje a gente tem um 880. O pessoal joga tudo no chat GPT, e não revisa nada, o chat GPT O alucina. GPT não tem banco de dados nenhum do que você Nenhum, alimenta ele, do que você imagina. alimenta ele, aí fica difícil. Não, ele Ele pega o primeiro. tem uma autonomia aí de 2 horas. Depois de 2 horas ele já tá alucinando. E outra empresa tem dado sensível. Então, assim, não é tudo que você pode colocar numa IA, Uhum. né? Porque você pode, assim, isso é um ponto de muita responsabilidade pro empresário, para as empresas e profissionais. Não colocar dados ali. Você vai trabalhar. Eu acho que esses são... E assim, ignorar processos bem feitos, bem estruturados. A gente, no cenário, não é só pequena e média empresa, não. Grandes empresas que trabalham há muitos anos. Faturo, tô bem, mas não tem processos bem definidos, não tem estruturas bem definidas. E assim, então é importante, não ignore processos, não ignore o planejamento que é necessário ser feito, tá? Esse é um projeto de longo prazo, né? A gente vai conviver aí 8, 9 anos, 10 anos com isso, tá? Se tudo der certo. Tem empresas que você perguntou muito dos créditos, tem empresa, assim, tenta tomar todos os créditos de PIS e COFINS agora o máximo que der,
Depois você vai carregar. Só que assim, né, gente? É igual precatório. Só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Então, aproveite e se estruture. Antes, tente tomar todos os créditos agora, né? Mas, enfim, se for, entenda, você precisa de uma equipe estruturada. Com processos, com a tecnologia embarcada, com o investimento correspondente. Assim, não é custo. E aí vale falar um ponto importante dessa transição. A área fiscal, contábil, tributária não é mais operacional. Ela é uma área estratégica. Muito estratégico. Os números falam, né? Uma diretora, minha Levieira, que é maravilhosa. Ela foi minha diretora nas Casas Bahia e hoje ela é diretora tributária no Mercado Livre. Aprendi muito com ela, muito, muito, muito. E ela é contadora, eu sou advogada. E ela me fala, os números falam, Fê, os números falam. Como mudou meu mindset isso? Então, assim, crie processos, chame os parceiros, estruture a sua equipe, estruture a sua empresa e use a tecnologia e use os especialistas. Não ignore e invista. Isso não é custo, isso é investimento. Muito bom. Fernanda, muito bom. Hoje eu tinha no mínimo mais umas 150 perguntas para fazer. Falo muito, gente, desculpa. Foi muito Tem bom. muito assunto, Mas foi muito produtivo. Eu ia fazer uma linha de raciocínio discreto, que é muito bom, que é uma das preocupações, né? Porque o empresário já sabe, cara, eu vou ter um imposto a pagar, mas o que eu tenho de crédito? Eu vou ser um presumido da vida, que hoje tem? Então, esse é um tema que está muito em alta, né? Muito bom. Para finalizar, até convido amanhã, a Fernanda vai participar com a gente, vai ter uma palestra na LOB um pouco mais extensa do que hoje. Hoje é só uma degustação. Isso é bom ter a degustação. Amanhã também vai ser gravada. Depois. A gente deixa o link disponível aqui no comentário, que você consegue ver um pouquinho dessa. Bate-papo mais denso. A palestra completa. E minha última pergunta, Fernanda, era sobre a apuração assistida. Como você imagina, o que você hoje tem já de previsibilidade perante o que vai acontecer? Que na teoria vai ser a melhor coisa do mundo, né? Mas tem um detalhe, que a receita, os impostos são sobre a competência, meus créditos sobre caixa, né? O que você tem para finalizar nesse assunto um pouco mais técnico? Bom, primeira coisa, né? Aquela da simplificação, a transparência. A Serpro falava de um sistema transparente que o contribuinte viria aquele conta corrente unificado, né? E num sistema só ele faria a apuração, né? Só que quando você fala com o time do comitê gestor, eles falam, não. E, inclusive, a Procergs já está criando o portal deles de apuração assistida. Ambos estão disponíveis. Então, assim, é que o timing já passou. Mas muitas empresas entraram no projeto piloto. E é uma baita oportunidade o projeto piloto. Vejam, já tem o projeto piloto da CBS e o projeto piloto do IBS. Então, vejam que não é uma coisa só. Empresário, não vai ser tão simples assim. Né, você consegue antecipar problemas, né? E assim, por mais que ambos estejam muito bem estruturados, né? Ambos os órgãos, em termos sistêmicos, sistema é muito difícil, gente. Dá muito pau, é complicado. Então, assim, não teremos dias fáceis, né? Mas quem puder se antecipar, e inclusive o bom é que já tem versão beta disponível, né? No portal do governo. Então, testem. Chamem a sua contabilidade ali para embarcar, né, os seus dados ali na versão beta, para tentar fazer alguns exercícios e entender como vai funcionar, até para você estruturar como que vai ser a minha apuração daqui por diante. E detalhe, a gente vai viver um longo período de concomitância. Porque, beleza, CBS, ele nasce, PIS e COFINS morre. Então, tudo bem. FD Contribuições, resolvido. E o ICMS? E o ISS? Você vai conviver. Então, assim, um ou outro você vai ter. Você vai ter a concomitância das apurações no novo modelo tributário, esse modelo mais auditável, que eu não sei se vai ser tão simples assim. Alguns colegas do projeto piloto que vem muito, já tem muita crítica, né, muita coisa que não está funcionando. O bom é que, assim, por participarem do projeto piloto, eles já estão adiantando. Isso aqui não está funcionando. Esse crédito está dando problema. E aí, enfim, os entes estão resolvendo, mas não vai ser tão simples. Então, assim, para além da apuração assistida, eu sugiro que se mantenha a sua apuração apartada ali para fazer um cross-check. Para fazer um cross-check, entendeu? Está desenvolvendo um sistema para fazer o double check com o que está na receita. Muito bom. Isso. Fernanda, mais uma vez queria agradecer. Foi muito bom, muito produtiva. A hora voou.
E é muito bom, Fernando. Eu pego como exemplo ver profissionais de carreiras com você, que passou por algumas mudanças. Eu sempre falo quando eu vou falar sobre reforma, cara, eu tô muito feliz porque é o primeiro marco que eu peguei na minha vida profissional, de mudança loucura, né? Teve pessoas que, quando eu entrei na época, já tinha existido o SPED. Saiu do manual para o SPED. Então, é a minha primeira mudança que vai ser um marco na história do sistema tributário brasileiro e eu tô marcado, eu participei dela. Sim, é um grande privilégio, né? Participar desse momento histórico. Eu falo pros colaboradores, pros profissionais, pros amigos, falo, cara, mergulhe de cabeça nisso aí, porque você vai viver, daqui nossos netos vão achar que é normal. Já vai nascer na reforma tributária, não vai nem saber o que era PiscoFins, o que era ICMS. Então, vamos pelo menos marcar essa história também, né? E juntamente os empresários, que sempre desafio, de janeiro a janeiro, desafio o tempo todo, desde processo de RH, compras, vendas. É muito burocrático a vida do empresário brasileiro. Então, convido a gente a embarcar junto nessa jornada, né? Mais uma vez, estamos trazendo pessoas de um calibre muito alto. Fico muito feliz de você estar aqui conosco, compartilhando um pouco do seu conhecimento. Parabéns por toda a sua trajetória. Quero muito estar mais próximo de você daqui para frente. Quando tiver dúvida, eu vou te ligar. Pode, fica à vontade. Temos que nos ajudar, né? Muito bom, muito bom. Portas abertas aqui na Lobby, aqui em Goiânia. Sempre que quiser vir aqui, tá bem-vinda, Fernanda. Obrigado mesmo, viu? Eu é que agradeço, assim. Fico muito honrada pelo convite, pela confiança. E é isso, vamos nos ajudando nesse manicômio tributário. Que é outra coisa que o Augusto Flores fala. Eu acho incrível, manicômio tributário. Muito bom. Esse dia eu fiz uma palestra, o amigo meu falou, Gildo, muda o tema aí. Eu falei, pra quê? Ele falou, bota manicômio tributário. Eu falei... Fernando, muitíssimo obrigado pela presença. Agradeço demais e por toda a questão da didática, né? Em levar esse conhecimento para a nossa audiência, que não só é composta de clientes, parceiros e de toda ali, a audiência e público geral. E esse foi mais um Lobcast. Muito obrigado, gente. Muito bom, pessoal. Obrigado. Tchau, Até muito mais. obrigada. Tchau, tchau. Foi um prazer.